Pessoal, eu dei o start aqui na gravação da Web Aula ao vivo. Antes da gente iniciar aqui, tá? Eu vou compartilhar com vocês as diretrizes, tá? Do cenário digital. Depois aqui das dicas aqui do Unidigital, né? A gente volta aqui na nossa programação normal, tá bom? Como aproveitar melhor sua web aula via Teams? Participar de uma web aula é mais do que entrar na chamada, é estar presente, focado e respeitando o momento de aprender. Vamos às dicas? Escolha um lugar tranquilo, bem iluminado e sem barulhos. Isso ajuda você e toda a turma a manter o foco na aula. Entre na sala alguns minutos antes do horário. Assim você consegue testar a internet, o áudio e começar a aula com calma. Sempre que possível, mantenha a câmera ligada. Isso mostra envolvimento. Mas lembre-se, esteja com roupa apropriada, em um local adequado e cuide do que aparece ao fundo. Você está em um ambiente de aprendizagem. Quer falar? Use o chat ou a função levantar a mão. Respeitar o tempo de fala do outro ajuda todo mundo a participar melhor. Evite distrações durante a aula. Feche outras abas, guarde o celular e foque no conteúdo. Esse é o seu momento de aprender. Em caso de dúvidas sobre o conteúdo, fale com seu tutor ou tutora. Para dúvidas sobre acesso ou uso da plataforma, procure um monitor. Use o AVA, ele é o seu canal direto com a equipe. Você faz parte da aula e a gente está aqui para ajudar você a aproveitar o melhor dela. Compartilhar aqui com vocês a tela. Sol, estava aqui olhando aqui, né? Já fazendo aqui a inserção aqui das notas de vocês, tá? Das FOs. Hoje, pessoal, vamos falar aqui, adentrar mais aí no universo da instalação predial, tá? E é o seguinte, a gente já falou, né, por exemplo, aqui do fórum de discussão, falamos da atividade um, né? Atividade 2, que eu acredito que é uma das mais importantes, tá? A primeira aula é muito importante, porque vocês sabem, assim, por alto, né, mais ou menos, como que foi criada a NBR, tá? Porque até então, né, o mais lógico da gente pensar é que a NBR, ela foi pensada, né, foi criada em função de um laboratório, né, específico aqui, né? A gente nunca imagina que foi criada a partir de uma universidade, faculdades, né? Os chamados centros acadêmicos das universidades, né? E que tudo que a gente conhece aí de teoria é fruto aí, né? De teses aí de doutorado, mestrado, até de graduação também, né? E assim, e não foi aqui do Brasil, né? Foi de fora, por exemplo, lá dos Estados Unidos, né? Que é um órgão e o I3E. E daí a gente falou também da atividade 3. O lógico seria a gente falar da atividade 4, mas hoje, em especial, eu vou adentrar um pouco mais, né? Vocês viram, por exemplo, aqui, ó, da atividade 3, vocês viram que tem por exemplo, você pode fazer um laudo, né? Ele pede para você fazer aí igual ele fala aqui, né? Um memorial descritivo, né? Mas na verdade é um relatório, né? Um relatório falando, né, como que estava a situação na casa da dona Tânia, tá? Então essas fotos eu coloquei em função da descrição, né? Da descrição lá que foi relatado na atividade, né? E daí eu mostrei para vocês que é um tipo de serviço que você pode se, é, se responsabilizar tecnicamente. Mas eu falei por alto, né? Eu falei que você pode se responsabilizar tecnicamente, mas eu não expliquei como
né? E o porquê que você pode, né? Então, por exemplo, todo técnico, tecnólogo, engenheiro, né? Quando ele finaliza o curso na universidade aí, na faculdade dele, né? Depois que ele finaliza o curso, recebe o diploma, né? Mostrando que ele é bacharel, por exemplo, na o bacharel, dependendo aí da área, licenciatura. Eu, por exemplo, da engenharia, né? Eu sou bacharel, mas dentro das prerrogativas aí, por exemplo, tem uma resolução que ela chama Resolução 218, tá? Essa resolução aqui, ó, deixa eu até mostrar para vocês aqui, ó. Acho que é de 1970, resolução do CONFEA, ó. Essa resolução aqui, ó, é tem outras resoluções mais novas aqui, ó, mas essa foi, por exemplo, a resolução, né, em que eu, lá da engenharia, né, na verdade, todo engenheiro, ele pode se responsabilizar aqui, ó, vai supervisionar, né, coordenar, orientar estudo, planejamento, estudo de viabilidade técnico-econômica, assistência, assessoria, consultoria, né, emitir uma opinião técnica através de um laudo, por exemplo, né, um relatório ali, um laudo, direção de obra e serviço técnico, vistoria, perícia, né, que eu falei que vocês também podem, né, avaliação, arbitramento, laudo e parecer técnico, desempenho de carga e função, né, e função técnica, ensino, ó, essa daqui é porque eu queria chegar nessa daqui, ó, ensino. Embora eu tenha o bacharelado em engenharia elétrica, na minha resolução, né? E eu não estou falando só da elétrica, não. Isso daqui, ó, é uma resolução que ela trata, por exemplo, arquiteto ou engenheiro arquiteto. Aqui no caso, esse engenheiro arquiteto aqui, é porque antigamente a arquitetura estava atrelada ao CAL, tá? Ao CAL não existia nem o CAL, que é o Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Então, o arquiteto também estava inserido aqui, ó. Engenheiro aeronáutico, agrimensor, agrônomo, cartográfico, aí, topógrafo aí, ó. Engenheiro civil, engenheiro eletricista. São os artigos 8 e 9, tá? Inclusive, esses artigos 8 e 9 são os que eu respondo, o que eu respondo atualmente, ó. Engenheiro eletricista, né? É tudo. O 8 aqui é da engenharia elétrica e o 9 é da eletrônica, né? A parte de telecom, né? Energia de telecom aqui. Então, e uma das atividades, isso aqui é a parte de atividade, tá? Você, eletrotécnico, também tem uma, uma resolução. Inclusive, eu já tinha pedido para a Caroline colocar aí, tá? Só lembrando, é a resolução 74. Essa daqui. Essa é do técnico aqui, ó. Resolução 074. Ó, orienta as prerrogativas e atribuições, né, dos técnicos industriais, né, de um curso técnico com habilitação em eletrotécnica, ou seja, a 74 fala do eletrotécnico. Tem uma outra lá que é refrigeração, tem uma lá que é de mecânica e por aí vai. Inclusive aqui ó, tem ó, conduzir, dirigir, itens, né, bem próximos aqui. E aqui, ó, esse ensino, por exemplo, eu tenho
eu tenho eu tenho pós-graduação também, né? Mas o meu bacharelado aqui, né, é para o exercício de engenharia elétrica, mas eu posso também me responsabilizar pelo ensino. Aí esse ensino é no sentido de ensino é professor da eletrotécnica ou professor de engenharia, tá? É, treinamentos, tá? Principalmente relacionado à segurança em eletricidade, né? Que vai ser assunto aí da próxima UC nossa aqui, tá? Então, esses treinamentos de capacitação relacionado às NRs do Ministério do Trabalho e Emprego, o engenheiro, né, no caso, o engenheiro eletricista, ele pode se responsabilizar, principalmente os que têm a ver com a área, né, que é a NR10, né, que é segurança em serviços em eletricidade, tá? Então, esse ensino aqui, ó, eu não preciso ter licenciatura, tá? O bacharelado, eu tenho o bacharelado, né? Mas como o pessoal da engenharia tem a prerrogativa para atuar na área de ensino, ó, pesquisa, né? Pesquisa e extensão, por exemplo, um estudo de pesquisa aí, pode ser da própria graduação, mas de mestrado, doutorado, pós-doc, por aí vai, né? Análise, experimentação, ensaio. Ensaio é você testar equipamentos, tá? Não só utilizar eles em campo ali, mas testar os equipamentos, testar por exemplo, fazer um teste de torção em, sei lá, um poste, né? Que o pessoal aí da engenharia civil faz, né? Para ver se aquele, né, se aquele poste ali vai suportar o momento, né, o momento fletor ali, né, se ele vai suportar peso, se ele vai suportar deflexão, né, na hora que você traciona os cabos. Então, essa parte de ensino, né, é a que dá prerrogativas para a gente dar treinamento, né? Treinamento e ensino na área da engenharia aí, né? Na área da eletrotécnica, né? Que é a área da elétrica e automação também, tá? E aí lembrando aqui, pessoal, é, eu falei da Caroline, tá? Quem vai ser agora a monitora de vocês é a Kaylee, tá? A Kaylee é a monitora. Provavelmente ela já está conversando aí com vocês, né? Provavelmente ela deve ter enviado uma mensagem, né? Falando que agora ela assumiu no lugar da Caroline, tá? Caroline ainda continua aqui com a gente, mas como analista de educação, tá? Inclusive nas quinzenais que a gente tem aqui com a unidade, ela está presente aqui, tá? Mas ela está atuando nos bastidores agora e a Kaylee vai estar junto aqui comigo, né? Para ajudar, né? Aquela mesma questão. Ah, eu estou com dúvida, estou mandando mensagem pro professor, olha o tanto de mensagem que eu tenho aqui. Estou mandando mensagem pro professor, o professor não está me respondendo, né? Está demorando a responder aí. É, eu, a mensagem que eu respondo mais rápido é que sua aula já está postada, né? O assunto que a gente falou nessa semana aqui, né? Essa é certeza eu consigo enviar, né? Mas outras aí, de vez em quando eu olho aqui, tá? Mas confesso, são muitas mensagens aí. Você pode falar com a Kelly, tá? Agora é Kelly, não é mais a Caroline. Fala com a Kelly aí, que ela senta aqui, a Caroline senta do outro lado aqui e a Kelly senta bem à frente no computador aqui à frente aqui, tá? E aí é fácil ela me contactar, tá? Aí lembrando que agora é ela, tá? E, e eu já pedi, a Caroline já tinha deixado aqui, ó, essa pasta com material extra, a NBS 5410, que ela é objeto do nosso estudo aí, né? A NBS 5410, a NT 01 da Equatorial, tá? E a resolução 74, essa que eu estou mostrando aqui, tá? Aí eu estava mostrando sim, justamente aqui para vocês entenderem aqui, ó. Essa resolução aqui, você vai, agora que eu mostrei aqui na parte aqui da engenharia aqui, eu vou mostrar outra coisa aqui para vocês.
Quando vocês se formarem aqui, ó, vocês vão vir, por exemplo, aqui, ó, ele fica, tem essa região que fica aqui em Brasília, é porque o federal ele fica em Brasília, tá? Os CRTs, o CFT é igual o Confea nosso, tá? Conselho Federal aí de Engenharia. E nós temos o CREA, né? No caso aqui, Goiânia aqui, Goiás, do mesmo jeito. Vocês têm o CFT, que fica em Brasília, e as CRs, né? Os conselhos regionais, né? Que ficam em pontos estratégicos aí no estado, né? Aí tem a região, se eu não me engano, aqui é a região 1, tá? E aí, quando vocês se formarem, pegarem o diploma de vocês aqui, ó. Ó, aqui, isso aqui sempre quando eu entro lá no CREA também, às vezes tem uma nota dessa aqui falando, tá falando sobre votação, tá? Deve ser para escolher do presidente, né? Então aqui, ó, quando você entrar, né, você finalizar o curso, você vai vir aqui para fazer, né? Aí geralmente, ó, você vem aqui, é registro profissional, ó. Aí isso daqui, essa verificação é normal, tá? Para ver que você não é bot. Aqui, ó. Daí, esse link aqui, ó, na hora que eu entrei aqui, ó, um desses, ó, registro profissional, tá? E aqui, ó, quando você se formar, você vai entrar nessa página aqui, ó, colocar seus dados, ó, sexo, título profissional, né? Técnico, industrial, né? Com habilitação em eletrotécnica, nome. Tem que questão de nome social, né? CPF, nome do pai. Isso aqui também, antigamente a gente ia lá no CREA mesmo, e tem um formulário lá, a gente fazia de próprio punho. E aí você tira uma cópia, na época eu tirei uma cópia, não precisou ser autenticada, porque você vai com o original, tá? E aí eu até tirei uma cópia e até pedi pro rapaz escanear e enviar na mensagem lá no meu celular, tá? Depois eu guardei esse scan do meu diploma aí, que se caso precisasse aí, né? Quando da entrada aí de alguma empresa e realmente eu precisei, né? Quando eu fui entrar nas empresas aí, eles pedem uma cópia, às vezes pedem até a cópia autenticada aí do seu diploma. Mas só o fato de você levar o original já está valendo. Aí eles tiram só uma cópia ali para ficar registrado o seu diploma, né? Mas tendo ali seu original, tá tranquilo. Então você vai levar seu original, provavelmente vão tirar uma cópia lá, um cheque, ou pedir para você tirar, né? Caso e eu já tirei a cópia, né, e salvei o arquivo. Aí CPF, nacionalidade, tal, identidade. Isso daqui é tudo para você se cadastrar, ó, tipo sanguíneo. Quando eu fiz não tinha, aí depois, ah não, já tinha já. Aí fator RH, né, positivo, tipo A, né, A positivo, por exemplo. Aí título de eleitor, tal, município, endereço da residência, endereço comercial, caso você tenha aí, né? Sei lá, MEI ou tem uma empresa aí, tá? Aí foto, olha, ó. A foto deveria ser 3x4 JPEG, ó, então você pode um arquivo de foto. Eu lembro que eu levei uma foto minha e aí eles lá, né, deve ter escaneado aí. E deve estar de frente, com o rosto em primeiro plano, né? A pessoa de perfil fazendo selfie, né? Que aí o cara pode aproveitar e fazer ali na hora, né?
Mas aí é uma foto padrão, né? Essa que você tira aí num Fujioka da vida aí. Observações aqui. Observações eu sinceramente não sei o que que é aqui. Ó, solicito meu registro, né, no CRT da unidade de federação indicada pelo endereço residencial acima. Então, ó, seu endereço residencial, por exemplo, se é de Goiânia, você, né, vai ser na região aí, né? Aí declaro serem verdadeiros e tal. Por favor, repita os caracteres. Que aí aqui, ó, eu lembro que o meu, eu paguei uma taxa, tá? Inclusive, quando, por exemplo, quando você vai, é igual eu, né? Depois eu fiz engenharia de segurança do trabalho, fui lá para fazer a adição, né? E eu paguei uma taxa lá. Aí, ó, taxa de 68, vai analisar, tal. Eles vão analisar o documento, obviamente, vão ver lá que é de uma instituição, Senai, vai ver tudo certinho, né? E daí você vai receber a sua habilitação. Aí essa habilitação vai ser para você entrar com um login, tá? Eu não sei, eu não lembro mais o login aqui. Inclusive, lá o do CREA, última vez que eu fui entrar, eu usei foi. Eles até pediram lá, se seu celular é Android ou né, iPhone, faz o download aí do app, né? Então, inclusive, eu tenho um app que já acessa direto aí do celular, né? Para você fazer ART. Aí, no caso de vocês, todo serviço que vocês forem fazer, vocês vão emitir uma chamada TRT, tá? Essa TRT, né, é um termo, a responsabilidade técnica. Então, todo serviço que você for fazer, você vai emitir uma TRT. Então, você vai entrar, né, no seu login depois que você, por exemplo, a certidão, solicitação de registro. Eu sei que tem um aqui, a página que tá mal. O tutorial aqui não tem. Antigamente tinha um tutorial aqui, tá? Se eu não me engano aqui, ó. Esse antigo aqui, ó. Você entrava. Deixa eu ver. Aqui tem um HTTPS. É, tá mandando para a página aqui. Então, provavelmente nessa página aqui, ó. Deixa eu ver, provavelmente está em serviço, tá? Ó, validar TRT. Ah, então. Deixa eu
Tem todos os técnicos aqui, ó, pessoal. Ó, tudo é elétrica aqui, automação, ó. Eletrotécnica, eletromecânica, né? Que tem a ver com elétrica, né? Informática, instrumentista, ó. Telecomunicações, eletroeletrônica. E, por exemplo, a região um tá parecendo muito com o do CREA aqui, ó, serviços. Ó, novo registro, não. Geralmente é serviços. Vamos ver aqui, ó, aproveitar, ó. Eu sei que tem um aqui, ó, novo registro. Legislação. Serviço online, só pode ser isso aqui, ó. Validar TRT. Isso aqui essa região é em Águas Claras. É, eu não sei a região daqui de Goiânia, não, viu? Que aí eu sei que tem, ó, uma tela de login semelhante a essa daqui, ó. E aí você vai entrar nessa tela, tá? Nessa tela de login e vai com o login com a senha fazer o registro do seu do serviço que você está fazendo. Por exemplo, lembra o laudo aqui, ó. Eu falei por alto, depois a gente vai. Não, isso aqui não, deixa eu ver. Por exemplo, lembra esse laudo aqui, ó? Deixa eu tirar aqui. Lembra esse laudo aqui, ó? Só para resumir aqui, depois a gente analisa ele. Esse laudo aqui é para provar que a, a dona, né, a locatária do apartamento desse condomínio aqui, ela pode instalar um ar-condicionado, porque segundo o corpo aí do condomínio aí, né, ele não poderia, né, o inquilino não pode instalar ar-condicionado, porque a instalação elétrica não suporta esse tipo de aparelho, tá? Essa seria a recomendação. Eu confesso que essa recomendação aí, geralmente, já viram aqueles blocos de apartamento que são de, tipo assim, quatro ou cinco andares, tem aqueles bloquinhos de apartamento em que eles não têm nem como é que fala? Elevador. Aí, geralmente, esse tipo de bloco aí, eles têm uma subestação aí, né? Uma subestação para vários blocos e geralmente ele não tem carga suficiente para cada um desses apartamentos aí eles suportarem, né? Um ar aí que a carga é alta, né? Já suporta mal um chuveiro, né?
que dirá um ar-condicionado. Mas, dependendo da potência, dependendo da carga que esse apartamento tem, ele consegue suportar sim, tá? Não tem problema nenhum. Então, assim, o objetivo desse documento foi analisar a instalação da cliente, ver o quadro de carga, né, a potência do ar e tal, para mostrar, né, e esse é um documento real que foi entregue para o CREA, né, e foi emitido a RT, né, no caso da engenharia, uma anotação de responsabilidade técnica, né, que foi gerada aqui, né, essa conclusão técnica. Inclusive, essa conclusão técnica, você, na hora que faz a anotação, né, ou o TRT, você coloca esse texto aqui, tá? Esse texto, ele vai no texto dessa anotação de responsabilidade técnica. E aí, ó, outra coisa que eu compartilhei com vocês, né, que tá na pastinha que a Caroline colocou, é a NBS 5410, tá? Então, cadê? Ó? 5410 aqui. NBS 5410. Inclusive aqui, ó, vou até buscar aqui um termo aqui, ó. Pegar essa nossa apresentação aqui, tá? Aí lembra que eu, no início aí do curso, eu fiz um resumo aqui mostrando, né? Por exemplo, vai, ha- vai haver um ramal, se for numa residência, né? Um ramal aqui aéreo, pode ser do outro lado da rua, pode ser desse lado do próprio, da própria calçada, né? Então a redistribuição aqui, ela tem a tensão que vem lá da média, passa por um transformador e esse transformador ele vai distribuir a energia para algumas casas aqui, igual a gente comentou aí em aulas passadas, tá? Daí a gente foi fazendo, né, a, foi estudando aqui, por exemplo, aqui, ó, a simbologia, né? A simbologia padrão, fase, neutro, terra, tomadas, fazendo as associações aqui, né? Aí, por exemplo, ó, o quadro de distribuição aqui, que ele está lá no item advertência, ó. Aqui, ó, advertências. Ó, aqui, ó, no item 5.4.10 aqui, ó. Está vendo que essa advertência aqui, ela não tá de graça aqui, ó. Essa advertência aqui, ó, quando você coloca atrás do quadro aqui, ela, ela serve para alguns propósitos aqui, ó. Por exemplo, ela indica aqui que você, quando, por exemplo, quando quando tá caindo o disjuntor aí, né? O pessoal fala caindo, né? Ou seja, abrindo o circuito constante aí, pode ser uma sobrecarga, tá? Geralmente é sobrecarga, porque se for curto-circuito, se for um disjuntor, ele, né, ele cai aí, e aí dependendo se você tentar manter, ele vai começar a derreter ali o circuito, tá? Geralmente se for um curto. Agora, se for uma sobrecarga, ele vai ficar caindo e o disjuntor ele tem um relé térmico. Se ele tiver né, muito quente, você vai tentar armar ele novamente e ele vai desarmar, tá? Então cai por vários motivos, por sobrecarga, por fuga de corrente, se tiver o DR, tá?
Então, essa advertência que ela vem geralmente nos quadros, igual você compra aqueles quadros ali, por exemplo, da Stack, tá? Tô falando da Stack porque é os que eu comprei ultimamente aí, né? Para obra aí, que já vem, inclusive o dele vem desse jeito aqui, ó, não vem esse amarelinho, não. Ele vem assim, ó, vem transparente, escrito em vermelho, tá? E aí pregado no quadro branco. Então, aí por isso que ele fala aqui, ó, nunca troque o fusível ou disjuntor simplesmente. Por quê? Se você troca o disjuntor, simplesmente, né? Pode ser que se ele tiver em sobrecarga, pode ser que você trocando por ele por um maior, aí ele vai manter a carga, ou seja, vai manter o circuito ligado, porque, vamos supor, ele tem lá um de 10 amperes. Aí você pega, se é brutão, você coloca lá um de 60, por exemplo, né? Ou seja, 6 vezes mais aí. Então, né, 6 vezes o circuito. Então, é óbvio que ele vai agora aguentar qualquer carga, se você não aumentar mais, né, para ele voltar a desarmar de novo, né, ter um desarme frequente, provavelmente ele nunca vai desarmar. O problema é que se você fizer isso, a proteção, né, porque é o seguinte, ó, o disjuntor, o cabo, ele é o que mais tem capacidade de corrente, igual a gente viu lá no fórum de discussão, né? O cabo, vamos supor que ele suporta 60 amperes, não, vou pôr menos, o de 2,5 que suporta 24, por exemplo, suporta 24 amperes, tá? Mas o disjuntor ali, ele vai suportar dentro da carga ali do condutor, por exemplo, se, vamos supor, o circuito lá ele tem corrente máxima. Vamos supor que a corrente máxima deu é, 8 amperes. 8, tá? Aí 8, você vai contar mais 5, né? 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então deu 13 amperes. Só que não tem disjuntor, pelo menos eu não me lembro, disjuntor de 13, né? E aí a corrente máxima é 8, mas o disjuntor ele vai ser de 13, ou seja, 5 a mais, né? 5 amperes a mais. Só que o condutor ele suporta 24. Então quer dizer que o cabo ele é o que suporta mais corrente, o disjuntor ele suporta menos, por quê? Porque quando ele chega na corrente limiar ali, ele tem que proteger quem suporta mais, que é o cabo. Por sua vez, o equipamento ele está mais aqui embaixo. Por quê? O equipamento ele vai ter uma corrente máxima ali, né? Ele tem que funcionar com corrente máxima. O disjuntor ele suporta 5 amperes a mais, né? Ou seja, para não ficar no gargalo. E o cabo aqui em cima. Se você coloca um disjuntor, né, com a corrente muito alta aí, né? O que que vai acontecer? Ele vai suportar mais que o seu condutor. Ele vai ter uma capacidade bem maior aí. Aí o que que vai acontecer? Esse disjuntor jamais vai desarmar e de quebra a sua fiação vai começar a se deteriorar, né? Mais cedo, ela vai derreter, se não tiver DR, derretendo, vai entrar em fuga de corrente, né? Então é isso que a gente tem que verificar numa instalação aqui. E você, né, como técnico aí, né, industrial com habilitação eletrotécnica, você tem as atribuições, ó, de conduzir, ó, prestar assistência técnica, igual eu li agora há pouco ali da engenharia, ó, orientar, coordenar a execução de serviços, dar assistência técnica na compra, venda e utilização de produtos. Por exemplo, tem muita ferragista que tem eletrotécnico como responsável técnico por aquela ferragista, tá? Tem eletrotécnico, tem engenheiro também, ó, responsabilizar pela elaboração e execução de projetos, né? Aí no caso aqui, ó, se você está executando esse projeto aqui e o quadro de distribuição não tem essa advertência, o que que você vai fazer? Você vai orientar
para colocar essa advertência que a gente viu aqui, né? Que está lá, né? No e tá aqui, ó, na NBR 5410, né? No item 10, 6.5.4.10, tá? Aí lembra que você pode fazer inspeção visual, inspeção por ensaio, né? Igual aquela tarefa lá da dona Tânia, né? Lá a técnica Gabriela, a eletrotécnica Gabriela e o Gabriela, não, Natália, e o estagiário Gabriel lá, né? Olha, prestar assistência técnica, coletar dados de natureza técnica, desenhar detalhes e representação gráfica de cálculos de seus próprios trabalhos e de outros profissionais, ou seja, você pode fazer o desenho com a finalidade, né, de projeto elétrico, projeto de cabeamento estruturado, por exemplo, de rede. Acho que cabeamento estruturado, acho que não, mas de rede de energia, por exemplo, você pode fazer tanto o seu próprio projeto que você é responsável técnico, como o outro que é responsável técnico e você está lá, né, fazendo serviço. Aplicar a norma técnica, é o caso desse exemplo que eu dei aqui, né? Você vai aplicar a norma técnica NBS 5410 aqui, colocando essa advertência, executar ensaio de rotina de equipamentos aqui, né? Executar, fiscalizar, orientar e coordenar diretamente serviços de manutenção, dar assistência técnica na compra e venda, igual a gente estava lendo aqui, ó, responsabilizar-se por elaborar, executar projetos, ministrar disciplinas técnicas de sua especialidade. Lembra que eu mostrei lá ensino, né? Ali está mais genérico ali no do CREA, né? E aqui não, ó. Você pode ministrar disciplina técnica, né? Dentro da sua especialidade, constante dos currículos de ensino fundamental 2, ensino médio, desde que possua formação específica, incluída a pedagógica para o exercício do magistério nesses dois níveis de ensino. Ah, aqui, ó. Aqui ele já está limitando, ó. Ensino fundamental, ensino médio, ó. Formação específica, incluída a pedagógica aí, tá? Aí no caso aqui, né, nós temos treinamentos aqui na parte aí de, né, docência, né? Inclusive tem até uma especialização aí que eu estou verificando aí sobre docência, né, sobre ser professor, tá? Tem isso aí, ó, emitir laudo, tá? Então, pessoal, é assim, vocês podem, né, fazer só um minutinho aqui, pessoal. Vocês podem se responsabilizar por todo e qualquer serviço aí, né? Desde que, e tem a carga, né? Lembrando aí que o eletrotécnico, assim como todo e qualquer técnico, ele tem uma limitação aí, né? No caso, a limitação é de potência, tá? Não é de nível de tensão. Aí essa limitação se dá, nível de potência é 800 kVA, já que eu mostro para vocês, tá? Só um minutinho. Só um minutinho, galera. Já que eu, já que eu, já que eu fecho aqui. Ah, beleza. Então, só para a gente setar aqui e fechar aqui, ó. Vamos continuar, tá? Na próxima aula aqui, fazendo essa análise aqui, ó. Administrar a disciplina, emitir laudo, tá? Aí, vamos continuar aqui, ó, a partir do artigo 3 aqui, ó, né?
E aí vocês estão vendo aqui, ó, todo tipo de projeto, ó, biogás, hidrelétrica, solar, eólico, geotérmico, biomassa, maré motriz, hidrogênio, térmica. E é ó, o item J aqui, ó, bem como outras fontes de energia ainda não catalogadas. Vamos supor que agora criaram, vamos reduzir o reductio ao absurdo aqui, né? Fazer igual lá na matemática. Vamos supor que inventaram agora, você pode extrair energia do seu cosmo, do seu chakra, né? Igual lá no desenho do Naruto. Beleza. Eu posso extrair essa energia e posso carregar no power bank. Então agora você vai ser habilitado, obviamente, né? Tem que fazer uma atualização, mas você pode, né? Dado a sua atribuição aí, né? Da área da elétrica e provavelmente esse nível de energia é menor que o 800 kVA, a potência. Então você vai poder, né, também, já que aqui no item J, ó, outras fontes de energia ainda não catalogadas. Essa não foi catalogada, acabei de inventar agora. Você pode se responsabilizar, tá bom? Então é isso, pessoal. Fiquem com Deus, tá? Até a próxima aula. A gente continua aqui nesse embate. E aí, provavelmente, talvez não na outra aula, mas na outra, a gente analisa aquela tarefa lá do orçamento, tá? Beleza? Fiquem com Deus e até a próxima web aula ao vivo. Tchau, tchau.